Olá, eu sou Júnior Bornelli, seja bem-vindo ao Futuros, aqui na BMC News. A quinta edição do nosso programa traz hoje destaques da semana, mostrando quais foram os assuntos mais relevantes, aquilo que está nas entrelinhas do mundo dos negócios e ainda mais as entrevistas, as conversas globais que a gente vai ter no programa de hoje. Vamos trazer uma conexão global com Isabela Pugliese, direto do Vale do Silício, para trazer uma atualização sobre tudo que aconteceu lá nessa semana. E vamos falar também com Júlio Bravo, especialista do agronegócio, para contar quais são as grandes tendências do agro daqui para frente. Essa semana aconteceu a AgriShow, né, a maior feira de agronegócios da América Latina, e muitos sinais foram capturados por lá. Então esse é o programa Futuros de hoje. Lembrando que siga as minhas redes sociais aqui para ter mais contato com todas essas notícias, todas essas análises ao longo da semana. E vamos lá para o nosso radar de sinais. Toda semana você já percebeu que Elon Musk é destaque aqui no nosso programa pelas coisas que ele vem falando, vem fazendo. Essa semana não vai ser diferente. O dono da Tesla e também fundador da xAI, que é a sua startup de inteligência artificial, está buscando uma captação de 6 bilhões de dólares no mercado para investir justamente nessa empresa dele que faz algoritmos de inteligência artificial. Ele criou um algoritmo parecido com o ChatGPT chamado Grok. E esse algoritmo, segundo ele, é melhor do que os seus concorrentes e ele quer agora dinheiro para levar esse algoritmo para mais lugares, para expandir o crescimento dessa plataforma de inteligência artificial. Se esse cheque de fato for obtido por Elon Musk, 6 bilhões de dólares, vai ser um dos maiores cheques, se não o maior cheque já feito por empresas de venture capital, por investidores individuais apostando numa empresa. Vale lembrar que Elon Musk é um mestre em captação de investimentos. Já fez isso para a Tesla, já fez isso para o PayPal lá atrás, bem antes, né, quando ele começou ali a sua jornada nesse mundo de tecnologia, de inovação. Já fez isso para a SpaceX, já fez isso para a Neuralink, que é aquela empresa que coloca chip na cabeça, no cérebro das pessoas. Então, ele é um especialista em fazer isso e deve conseguir esses 6 bilhões. Agora, o interessante nessa história é que esse dinheiro é para combater justamente a OpenAI, que criou o ChatGPT. Detalhe todo é que ele próprio foi o fundador da OpenAI, um dos fundadores da OpenAI lá em 2015. Ele, junto com o Sam Altman, que é hoje CEO da OpenAI, fundaram essa empresa para que ela fosse uma entidade que protegesse a humanidade contra a inteligência artificial. Ela era uma entidade sem fins lucrativos, que depois virou uma empresa formal, ela tem objetivos, resultados, investidores. Elon Musk, então, se separou da companhia em 2018, alegando que ela perdeu a sua identidade, ela perdeu o seu propósito. Agora, 4 anos, 5 anos depois, ele volta com a sua própria empresa de inteligência artificial, mas também nada de sem fins lucrativos, nada de propósito, vem para combater a OpenAI, dado que o mercado de inteligência artificial no mundo hoje é enorme, é gigantesco e deve ser da casa de 1,3 trilhão de dólares no ano de 2032, segundo algumas análises. Então, muito dinheiro em jogo, Elon Musk tentando criar sua grande plataforma de inteligência artificial. Ainda sobre Elon Musk, ele fez uma mudança interessante na Tesla na última semana. Primeiro, ele se reuniu com seus principais investidores e afirmou que a Tesla agora é uma empresa de inteligência artificial e que não mais a preocupação dela será apenas fazer o hardware, né, fazer o carro. Ela vai focar agora em fazer o software. O que isso quer dizer? Do mesmo jeito que você tem o Windows que funciona no seu computador, que você tem o Android que funciona, né, em 80% dos smartphones, os carros também vão precisar de um sistema operacional. Então, o que Elon Musk está dizendo é que agora o software que ele desenvolveu para a Tesla, que é capaz de dirigir sozinho, que é capaz de fazer análise de imagens, de comportamento de direção, identificar pessoas, placas, animais, né, rotas, toda essa visão computacional que ele dominou para fazer um carro funcionar sozinho, sem motorista, vai ser levado agora para os seus concorrentes. Ele vai licenciar esse software para que outras montadoras ao redor do mundo também possam usar o sistema da Tesla como sistema operacional dos seus carros. É como se ele estivesse criando o Windows dos carros, como se ele estivesse criando o Android dos carros. Isso abre um outro mercado gigantesco, porque afinal de contas,
o maior desafio das grandes montadoras é criar o software que consiga fazer esse processo de direção autônoma como a Tesla fez, e é por essa tecnologia, por esse software, que a Tesla hoje vale o dobro, 3 vezes mais até, do que as maiores montadoras do mundo, mesmo vendendo menos carros. Então, é uma mudança importante de direção da Tesla, saindo de uma empresa que antes tinha foco em hardware para vir para uma empresa que agora, segundo Elon Musk, vai ter o foco no software, no sistema operacional dos carros. Outra coisa interessante que aconteceu nessa semana, que parece meio com aquela frase de colocaram o lobo no galinheiro, é que a Apple, que está com desafios grandes de vencer nesse mundo de inteligência artificial, de capturar o valor desse mundo de IA, ela está começando, de fato, a buscar parceiros para ajudá-la nesse processo. Primeiro ela foi atrás da OpenAI, que é dona do ChatGPT, depois ela foi atrás do Google, que é dona do Gemini, o algoritmo de IA do Google, para que eles fossem inseridos dentro do iPhone, para que se tornassem o motor de IA dentro dos smartphones da companhia. Grande detalhe nessa história é que, pela primeira vez, a Apple está indo atrás de concorrentes diretos em alguns dos segmentos mais importantes para conseguir competir nesse mercado de inteligência artificial. Ela perdeu terreno para a Samsung, como a gente já disse aqui outras vezes, mas agora ela está tentando com que seus rivais em alguns mercados ajudem no avanço do iPhone no mundo de inteligência artificial. Por exemplo, a OpenAI é uma empresa da Microsoft, praticamente. A Microsoft investiu 13 bilhões de dólares na companhia, é a maior acionista, e quando você leva o ChatGPT para dentro do iPhone, automaticamente você está levando a Microsoft para dentro do iPhone. E a Microsoft é grande concorrente da Apple, foi grande concorrente histórica da Apple no mundo dos computadores. Todo mundo se lembra das grandes conflitos de Bill Gates, Steve Jobs, as acusações de um lado, acusações de outro lado, né, das competições ferrenhas que aconteceram no mercado dos computadores lá atrás. Depois, todo mundo conheceu a competição que houve entre Apple com iOS, o sistema operacional dos iPhones, e Google com os smartphones movidos por Android, pelo sistema operacional do Google. E vale lembrar também que o Steve Jobs teve conflito com os fundadores do Google. No início, ele era mentor dos fundadores. Depois, quando o Google decidiu entrar no mundo de smartphones, eles criaram um conflito, se afastaram. Mas agora a gente vê tudo isso misturado de novo. Talvez Microsoft ou Google estejam dentro do iPhone em breve, criando uma nova página nessa disputa histórica entre esses dois players, fazendo com que a gente tenha um pouco desse cenário de será que o lobo está no galinheiro? Ou será que agora o lobo é parceiro de quem está ali dentro? Dá para a gente fazer várias especulações sobre isso, mas é interessante observar esse movimento. Ainda nessa mistura de marcas, parcerias, conexões, a gente vai ver um movimento interessante na Ferrari. A Ferrari dos carros esportivos é também a Ferrari da Fórmula 1. E a gente vai ver agora que a Ferrari, que era predominantemente vermelha, vai ter um carro que tem grande parte dele na cor azul. Essa cor azul vem da HP. Lembra da HP, a grande fabricante de impressoras, que também faz computadores e outros hardwares? Ela é uma das maiores empresas do mundo, já foi a empresa mais relevante lá do Vale do Silício, e a HP tenta trazer de volta a imagem de que ela é uma empresa muito relevante em termos de tecnologia neste mundo da inteligência artificial, da potência, do alto desempenho, dos grandes resultados. Por isso, ela está se conectando com a Ferrari numa das maiores parcerias financeiras da Fórmula 1 até então. Dizem que os valores são de 100 milhões de dólares por ano num contrato plurianual. Então é interessante ver que a HP consolida um movimento de que as Big Techs já vem fazendo há algum tempo. A Oracle, por exemplo, é patrocinadora da Red Bull Racing, que é o time mais vencedor da Fórmula 1 hoje. O Google, com o Chrome, patrocina a McLaren. A Microsoft patrocina a Williams. Várias empresas de tecnologia estão conectadas com o mundo da Fórmula 1 por alguns motivos que são óbvios. Primeiro, mostrar alta performance. Se eu estou num carro de corrida que é veloz, que é rápido, né, que é emocionante, que dá adrenalina para cima, eu me conecto com esses sentimentos e transmito isso para a marca que chega de alguma maneira aos consumidores. O segundo é que a Fórmula 1 virou um negócio de altíssima tecnologia. Então, se uma empresa começa a vencer porque tem uma tecnologia diferente de análise de dados, de processamento de informações, de captura de sinais com sensores,
Tudo isso ajuda a criar a imagem de que aquela empresa de tecnologia é uma empresa vencedora. Sem contar que a Fórmula 1 hoje é um grande palco de visibilidade no mundo todo, cresceu em audiência de forma exponencial nos últimos anos, impulsionada pelas séries que foram criadas na Netflix. Então, o mundo das empresas de tecnologia, das Big Techs, está totalmente conectado com o mundo da velocidade da Fórmula 1 hoje, e o último grande movimento foi esse de Ferrari e HP, a Ferrari usando agora também a cor azul nos seus carros. Você deve se lembrar que no último episódio aqui do Futuros, nós tivemos uma entrevista com o Alex Dantas, do Circuit Lounge, que é o maior coworking de robótica dos Estados Unidos, está presente em várias cidades. De lá saíram robôs que são usados em várias empresas e vários mercados no mundo todo. O Alex, ele fez uma análise clara sobre o movimento dos robôs daqui para frente, o seu uso, a sua capacidade, como eles vão impactar o mercado de trabalho. Mas eu quero mostrar para vocês agora esse vídeo que vai aparecer aí na tela, que é a nova geração de robôs da Amazon. A Amazon tem hoje mais de 800 mil robôs operando nos seus centros de distribuição, e esse número deve passar de 1 milhão de robôs em 2 anos. Ela vem fazendo investimentos em empresas de robótica há quase 10 anos, comprando diversas companhias, para que ela consiga trazer mais agilidade nos seus centros de distribuição. Como você pode ver nas imagens, os robôs eles deixam de andar só pelos trilhos e agora eles são uma espécie de humanoides que circulam entre as pessoas. Isso só foi possível pelo domínio de 2 tecnologias, visão computacional e inteligência artificial. Os robôs eles são capazes de identificar movimentos, padrões, formas, e com inteligência artificial eles são capazes de executar movimentos para que deixem os humanos em segurança e consigam identificar objetos de diversos formatos para que eles possam carregá-los e levá-los de um lugar para o outro. Qual é o objetivo da Amazon com isso? Primeiro, redução de custos, uma vez que os robôs operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, então eles conseguem entregar mais eficiência e produtividade do que funcionários humanos. Segundo, porque os robôs geram agilidade no centro de distribuição. Quando a Amazon mudar o seu parque de robôs, dos robozinhos que andam nos trilhos, para a maior parte deles como humanoides, a expectativa é de que o pacote que chega na nossa casa de uma compra que a gente fez no e-commerce da Amazon demore até 75% menos tempo para ser entregue. Isso porque a agilidade dentro dos centros de distribuição será muito maior por conta da capacidade de trabalho dos robôs humanoides. É incrível ver essas imagens, tenho certeza que isso aqui te deixou impressionado, porque realmente é uma tendência enorme no varejo, na indústria, a utilização de robôs para a geração de mais eficiência, mais produtividade e, obviamente, para a geração de margens maiores de lucro para as grandes companhias. Bom, você já deve ter reparado que toda semana a gente fala muito sobre inteligência artificial por aqui. E se o nome do programa é Futuros, toda vez que a inteligência artificial evolui, o futuro se reescreve, novas possibilidades se abrem e outras coisas começam a ser possíveis. Por isso, tratar desse tema aqui é fundamental. Nessa semana, uma grande notícia que aconteceu é de que a IKEA, em português aqui a pronúncia fica mais ou menos como essa, que é uma das grandes montadoras de móveis, lojas de móveis do mundo, conhecida por ser muito parecida com o que a gente tem aqui na Tok-Stock, seria o comparável aqui no Brasil. O fato é que essa companhia decidiu treinar 3.500 funcionários em inteligência artificial. São 500 líderes e 3.000 liderados diretos desses líderes que serão preparados para resolver problemas com inteligência artificial nas áreas financeira, marketing, logística, produção. Todo mundo está olhando para a inteligência artificial como uma oportunidade de geração de eficiência e produtividade. E a montadora de móveis lá dos Estados Unidos não fez diferente. Essa grande varejista de móveis foi capaz de identificar oportunidades de geração de eficiência capazes de aumentar a margem em até 10, 12 pontos. Então, não teve outro caminho a não ser treinar todo o time. Resolver problemas com inteligência artificial é diferente de resolver problemas do jeito tradicional. O modelo mental é diferente. Por mais que você ofereça a ferramenta para as pessoas, é fundamental treiná-las nesse assunto para que elas possam ajustar a sua forma de pensar para extrair da inteligência artificial os melhores resultados. E é isso que a IKEA está fazendo, essa grande varejista de móveis lá dos Estados Unidos, comparável à Tok-Stock aqui no Brasil, decidiu treinar todas as pessoas em busca de mais resultado e de mais eficiência. E para finalizar o nosso radar de sinais, vale a pena falar sobre a conexão entre Microsoft e Coca-Cola.
A Coca-Cola, como você sabe, é uma das maiores empresas de bebidas do mundo que decidiu usar a inteligência artificial para melhorar seus processos de fabricação, seus processos logísticos e até mesmo a criação de novos produtos. Como você sabe, a Coca-Cola se notabilizou por ser uma empresa de refrigerantes, mas que há muitos anos está investindo na criação de bebidas funcionais ou bebidas mais saudáveis. É uma tendência do mercado consumidor hoje ir nessa direção, afinal, longevidade, cuidado com a saúde, virou uma nova tendência global, uma vez que as pessoas estão vivendo ou podem viver cada vez mais, e a Coca-Cola não podia perder essa tendência ou não podia deixar de seguir este sinal. Por isso, essa conexão com a Microsoft vai ajudar no desenvolvimento de novos produtos, vai ajudar a baratear toda a cadeia de produção e vai ajudar também na criação de campanhas de marketing para fidelizar os clientes para além desse nicho específico de refrigerantes. Quanto mais a Coca-Cola trouxer novos consumidores que não são apenas consumidores de refrigerante, novos bolsos ela vai acessando, ela vai expandindo o seu mercado endereçável e vai fazendo com que a companhia seja maior e continue sendo ainda mais relevante do que já foi até aqui em toda a história. Vale lembrar também que o CEO, o fundador da Microsoft, né, o CEO hoje é o Satya Nadella, mas o fundador Bill Gates, é um amante da Coca-Cola e ele já foi filmado, flagrado diversas vezes bebendo Coca-Cola, né, comendo sanduíche, então faz parte do consumo diário dele, então é um fato curioso de que essa relação Microsoft-Coca-Cola, ainda que não tivesse estabelecida no nível que está hoje, né, uma parceria de $1 bilhão, já havia essa ligação lá atrás por conta de uma preferência do Bill Gates pela bebida da Coca-Cola, né, um refrigerante que foi criado há tantos anos e faz sucesso até hoje. E vamos agora para a nossa conexão global. Eu vou direto para o Vale do Silício, onde está a Isabela Pugliese. A Isabela está lá no Vale do Silício há 6 meses e ela vai trazer um panorama sobre o que aconteceu de mais relevante lá nos últimos dias. Tem a Amazon entrando no mercado de energia, mas eu não vou dar o spoiler, vou chamar a Isabela aqui. Seja bem-vinda, Isabela. Olá, Júnior. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Mas aí no Vale do Silício, você está ligada e conectada com os principais empreendedores, com os professores das principais universidades. Eu queria que você listasse, Bela, 2 ou 3 coisas que você viu nessa última semana que são as mais relevantes. Eu já dei o spoiler aqui que você falou sobre a Amazon entrando no mercado de energia, né? Vai existir uma grande disrupção do mercado de energia em breve e acho que é legal você trazer esse tema aqui para a gente também. Show! Um dos pontos fundamentais realmente nessa semana foi essa discussão sobre energia. Isso tem sido falado constantemente aqui no Vale do Silício. O que se entende por óbvio é que o primeiro mercado, o mercado talvez mais disruptado e com mais oportunidade é o mercado de energia, porque quando a gente olha uma NVIDIA anunciando $8 bilhões de investimento nos próximos 2 anos em inteligência artificial, a gente está falando que a gente vai precisar de uma infraestrutura que sustente isso, né? A gente já sabe do uso de baterias, enfim, essa discussão que é também puxada pelos carros autônomos. Então, a gente tem aí uma grande entrante nesse mercado. A Amazon anunciou ainda nas entrelinhas, mas já se fala muito aqui, que eles vão montar a primeira usina nuclear para uso de energia voltada para sustentação de inteligência artificial e para os data centers. Acho que esse foi o assunto dos últimos dias aqui, foi esse. E aí tem regulamentação de AI, que hoje, assim que eu acordei, eu já olhei bastante sobre o assunto, até pelo Japão ter anunciado o início de uma regulamentação, então teve uma cobrança grande nesse sentido aqui nas mídias americanas e principalmente aqui no Vale do Silício, que esses foram os 2 últimos assim, mais fortes. Carros autônomos está sempre muito em alta. A semana passada eu tive a oportunidade de estar em Stanford numa discussão sobre o assunto e a discussão ainda paira na mesma coisa que a gente falava anos atrás, que é a capacidade de tomada de decisão, né? O carro autônomo ele é feito para tomar a decisão conforme um humano, não como uma máquina. Então, essa ainda é a discussão que paira muito aqui, que a gente já vê acontecer nos últimos anos e não mudou nesse aspecto.
Ótimo, Bela. É muito interessante esses 3 pontos, que foram 3 pontos que foram abordados aqui no programa, nas outras edições. A gente teve algumas entrevistas aqui, até o Felipe Freitas, né, que hoje é da Rivian, que é uma empresa de carros elétricos da Amazon, falou muito sobre isso. Mas me chamou muito a atenção esse ponto que você trouxe aqui, da energia, né? A gente se fala muito sobre que não vai ter energia suficiente para todos os carros elétricos, não vai ter energia suficiente para alimentar as máquinas que processam os algoritmos de IA, não vai ter energia suficiente. Então, o papel da energia é fundamental nesse contexto e, obviamente, já está crescendo em todos os lugares, né? Empresas de energia estão surgindo o tempo todo, um novo mercado livre de energias, né? Então, esse tema é um tema super relevante e importante. E você falou bem sobre a NVIDIA entrando nesse mercado, investindo muito nisso. Agora, existe uma tendência também interessante nesse mercado de energia e tecnologia, que é a possibilidade da Amazon, por exemplo, passar a vender energia para consumidores. Ela investiu em fazendas fotovoltaicas, investiu em parques eólicos, e em tese isso poderia virar uma assinatura dentro do Amazon Prime, né? Se fala muito disso aí ainda, como é que está esse processo? Ainda ontem eu tive uma discussão sobre esse assunto e a gente entrou nisso. Toda vez, e a gente sabe bem, a gente que está na Startse, ou enfim, que vive esse mundo de inovação, a gente sabe bem que toda vez que a gente descentraliza a tecnologia e consegue exponencializar ela, baratear ela, a gente abre uma série de mercados e oportunidades. E eu acho que uma das oportunidades mais evidentes que tem hoje é essa, assim, tá dado. A gente tem escassez de energia no mundo. Por óbvio, quando a gente tem uma visão mais industrial, isso é muito mais brusco, essa alteração é muito mais brusca da necessidade que a gente tem versus a capacidade de entrega que a gente tem para os próximos anos, mas eu acho que a gente, enquanto pessoa física, acaba entrando nessa onda e aproveitando a oportunidade de acessar. A gente tem discussões aqui com frequência sobre a descentralização do governo nesse papel, né? Então, como a inteligência artificial, desde moeda, desde dinheiro até energia, como isso sai de um papel de governo e passa para uma decisão da pessoa, do indivíduo. E aí, empresas como Amazon, Tesla, própria Microsoft, que já tem investimento em páreos de energia, né, que está financiando de alguma forma essas ações, elas conseguem entrar nesse hype e aproveitar essa oportunidade. A gente tira o poder de um e a gente distribui a opção para todos. Mas tem sim se falado bastante sobre isso. Acho que não só a Amazon, mas outras empresas com certeza devem entrar no páreo nesses próximos meses. E Bela, de novo, é muito interessante isso, né? Só para quem está nos assistindo aqui entender quão relevante é essa história de energia. Por exemplo, à medida que os carros elétricos avançam, é mais energia para alimentar esses carros, mas se toda a frota do mundo hoje fosse elétrica, seria impossível abastecer todos os carros com a energia que a gente tem. A gente falou aqui nos últimos dias também com o Alex Dantas, né, do Circuit Lounge, sobre robôs. A Amazon já tem quase 1 milhão de robôs operando. Os robôs são movidos à energia elétrica, então é de novo um grande mercado que vai crescer e que vai consumir energia. A inteligência artificial demanda uma quantidade enorme de energia para que os algoritmos funcionem. A gente vai ter no mundo daqui a pouco 10 bilhões de pessoas que vão consumir energia. A gente acabou de falar sobre o agronegócio, que cada vez mais vai precisar produzir alimento e cada vez mais vai ser consumidor de energia. O Júlio Bravo falou, por exemplo, sobre os tratores que possivelmente podem ter parte do seu combustível de forma elétrica. Então, é uma grande mudança realmente de visão em relação à energia que destrava um mercado gigantesco, como você tem colocado, né, Isabela, trazendo esses grandes players de tecnologia para dentro desse mundo de produção de energia, até de energia nuclear, como você colocou em relação à Amazon. Bela, agora, quando a gente sai um pouco desse tema de energia e vai para esse mundo de carros, né, que é um dos destinos dessa energia, aí nos Estados Unidos, a Tesla é a maior vendedora de carros elétricos, né? Na Califórnia, então, é inacreditável andar nas ruas e a quantidade de Tesla que a gente vê. Então tem uma tendência, né, pelo mercado americano, pela relevância da Tesla por aí, da eletrificação de 100% da frota.
Aqui no Brasil, a gente vê um movimento que ainda é um movimento intermediário, o movimento dos carros híbridos, né? Parte a combustão, parte elétricos. Existe aí no Vale do Silício algum consenso sobre isso? Se o mercado vai seguir para 100% elétrico, se vai ser híbrido? Qual é a sua visão sobre esse tema? Aqui eu posso afirmar para você que muito em breve vai ser 100% elétrico. Já é bem difícil em alguns lugares como Palo Alto, por exemplo, e toda a região da Bay Area, São Francisco, você, claro que saindo em contra, mas a grande maioria são carros que são elétricos, já saindo do cenário híbrido, indo para carros elétricos. Inclusive, foi anunciado que até junho desse ano, toda a região da Bay Area vai transformar todos os trens da região aqui da Califórnia, desse pedaço exclusivamente, estão passando para um sistema elétrico. Então, os próprios trens da cidade não estão abrindo de final de semana até junho, porque a frota está sendo trocada para um sistema 100% elétrico. Então, é um lugar, por óbvio, que é muito mais avançado nesse sentido, e aí eu acho que tem uma tríade muito grande entre o sistema público, privado e a tecnologia, porque inclusive o Caltrain daqui, né, o trem daqui é uma junção dessa tríade, é assim que está acontecendo essa transformação. Então aqui sim, sem dúvida, e tem várias marcas, o Tesla realmente é a que mais se vê na rua, mas tem várias outras marcas, a própria BYD é uma marca que está ganhando muita força aqui, a gente vê com bastante frequência já os carros na rua. Para o resto do mundo, tem uma discussão muito grande sobre a capacidade de construção desse mercado em lugares mais subdesenvolvidos ou com menor receita per capita do que os Estados Unidos. Então, eu acho que ainda tem um nível de dificuldade grande para o resto, para boa parte do resto do mundo. Acho que vai ser um entrante um pouco mais devagar, assim, vai ser uma transformação talvez um pouco mais devagar, mas muito contínua e consecutiva até que um dia, enfim, domine todo o mercado. Aqui já não tem o que fazer. Muito bem, Bela. Obrigado pela tua participação aqui com a gente no Futuros. Foi ótimo poder entender um pouco mais sobre o impacto dessa transformação energética na entrada desses novos players e qual o impacto disso na nossa vida, né? Afinal de contas, tudo que a gente faz, de alguma maneira, consome energia, ou praticamente 100% do que a gente faz consome energia, e isso deve ampliar para o nosso carro, para o robô que daqui a pouco vai nos ajudar nas tarefas do dia a dia, para a inteligência artificial que a gente cada vez mais usa no nosso dia a dia. Tudo isso consome muita energia e faz sentido abrir espaço para essa discussão. Muito obrigado, Isabela, foi ótimo ter você aqui. Obrigada, Júnior. Obrigada, pessoal, foi um prazer. E vamos agora para o nosso quadro Conversas do Agora, que hoje traz Júlio Bravo, que é CEO da AgroBravo, uma das principais empresas de conexão do agronegócio brasileiro, que busca sinais sobre as mudanças do agro ao redor do mundo e traz isso aqui para os produtores no Brasil, gerando informação, gerando dados para tomada de decisão. Então, Júlio Bravo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Valeu, Júnior. Obrigado pelo convite. É um prazer estar participando desse programa contigo. Muito bom, Júlio. Bom, o prazer é todo meu. Como eu já disse aqui, né, a AgroBravo é uma empresa que busca sinais das mudanças do agro, das inovações, das tecnologias para trazer isso aqui para os produtores no Brasil, com o objetivo de gerar mais eficiência, de gerar mais competitividade. Você que explora esses grandes hubs de inovação do agro no mundo, o que você pode trazer, Júlio? Quais são 2 ou 3 grandes sinais que você vê lá de fora que podem impactar o agro no Brasil daqui a pouco e que os produtores, né, os players desse mercado do agronegócio deveriam ficar de olho? Legal, Júnior. Quando a gente fala em agro, a gente fala em ciclos produtivos, né? Cadeias produtivas que produzem alimentos para todos os cantos do mundo, né? Então, quando você fala em agrociclo, a forma como as coisas acontecem, elas levam mais tempo. A soja leva 120 dias para produzir, o milho leva 90 dias, 120, então tudo é mais longo. O Brasil começou a explorar e a ser uma grande relevância no mundo agrícola na década de 70 com a fundação da Embrapa. A partir disso, depois da Embrapa mandou-se então pesquisadores para o mundo inteiro e começou a entrar muita tecnologia, o que desenvolveu o nosso país na agricultura e colocou o nosso país no mapa da produção de alimentos globais. Se tu pega do Canadá até a Argentina, esse eixo aqui ele é responsável pela produção aí de
quase 50% de toda a capacidade de produção de alimentos do mundo, a necessidade que o mundo tem de consumir alimentos. E aí, a partir disso, coisas aconteceram, Revolução Verde, várias coisas interessantes aconteceram, e agora nós estamos passando por essa revolução tecnológica no agronegócio brasileiro, e aí muitas empresas de biotecnologia, moléculas, máquinas, indústria, engenharias estão focando para que o agro seja mais sustentável e que o futuro da produção de alimentos seja, obviamente, alcançada, dado em vista que nós temos aí 9 bilhões de pessoas no mundo que precisam, quase 9 bilhões de pessoas no mundo, são 8, né, que precisam se alimentar. Então, isso tem acontecido, a gente tem visto aí vários movimentos, principalmente na parte de biotecnologia, com sementes tolerantes à seca, a gente tem visto essa indústria de biológicos que gera essa vida no solo para que se use menos químico, para que o agro seja mais sustentável. Enfim, várias coisas têm acontecido de várias empresas feito para que essa produção de alimento a gente consiga chegar lá e para que isso tudo seja desenvolvido. Se a gente pegar nos últimos 100 anos a soja, por exemplo, que é o principal produto hoje de exportação do mercado agrícola brasileiro, ela tem 100 anos no Brasil. Esses últimos 100 anos, muitas coisas aconteceram, cidades nasceram no Brasil, a soja foi o maior evento social no agronegócio brasileiro, e a partir da soja, mais de 30 alimentos ou subprodutos são criados a partir da soja, né? E o quanto que isso é relevante para o nosso país e quantas pessoas conseguem se alimentar a partir dessa única semente, enfim, nessa única cultivo que é a soja brasileira, né? Então, o Brasil hoje, se a gente pegar, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, junto com os Estados Unidos, terceiro maior produtor de soja do mundo seria a Argentina, e o quarto maior produtor de soja do mundo seria o Mato Grosso, e obviamente que isso muito é em função dessas biotecnologias, dessas empresas que acreditaram e depositaram bilhões de dólares em pesquisa para que a gente conseguisse produzir, por exemplo, soja no Cerrado, no Nordeste, em regiões de biomas diferentes do nosso país. Muito interessante, Júlio, essa tua visão, né, trazendo um pouco do contexto histórico também da evolução tecnológica das sementes, falando sobre a soja, mas você citou 3 coisas aí que são muito relevantes. Primeiro, a biotecnologia, né? A gente está vendo um mundo que está passando por transformações climáticas gigantescas, né? Os efeitos estão cada vez mais extremos, muita seca, muita chuva, muito frio, muito calor, né? Tá ficando tudo muito desregulado, mas isso tudo misturado, né? Ao mesmo tempo. A gente tinha estações mais definidas, agora tudo está um pouco mais confuso, então as sementes, a tecnologia de sementes vai ser realmente muito importante. Você falou um pouco também sobre inovação tecnológica, né? Atrás de você aí, estou vendo, tem um monte de máquinas agrícolas de todas as fabricantes, todas as marcas, mas uma grande mudança tecnológica é a conectividade do campo, né? Uma vez que você passa a ter mais dados, você tem mais precisão sobre colheita, né? Sobre pragas, enfim. E o terceiro ponto é essa necessidade da produção de alimentos globais que, obviamente, gera mais da necessidade de eficiência na produção. A gente viveu um contexto onde existia uma abundância de terras, então para produzir mais, você usava mais espaço, e agora a gente passa por aquela transformação de extrair mais produtividade da mesma área. Como que, na tua visão, o agronegócio brasileiro está caminhando nessa direção de ser mais produtivo? Ainda existe um gap de produção, por exemplo, para os Estados Unidos ou para outros países? Como que está esse contexto aqui? O Brasil vai ser responsável aí pelos próximos 20 anos por 40% do aumento da produção de alimentos no mundo. Nós fazemos isso hoje de forma muito sustentável e usamos somente 6,8% do território nacional para a produção de alimentos. E isso se dá muito graças às biotecnologias e graças ao investimento de moléculas que permitiram que a gente competisse ou combatesse os insetos, enfim, que nascem nesse ambiente da natureza, né? O agronegócio é uma indústria ao céu aberto, né? Você não consegue produzir ou ter muito controle sobre as coisas. Você consegue controlar até certo tipo de coisa, os outros controles que são responsabilidade da natureza, é um negócio que a gente pode tentar calibrar algumas coisas, né? Receitar algum tipo de remédio para aquela planta ou para aquele ambiente que ele vive, mas nem sempre vai ser efetivo. Então, o Brasil é o único país que consegue colocar mais hectares produtivos para o aumento de produção de alimento global, e o país ainda tem muitas coisas para acontecer. Tem muita coisa para acontecer na indústria do mercado nacional, que vai ter uma revolução industrial nos interiores do país, que é onde está o agro,
Então, muita coisa vai acontecer. A gente já está fazendo etanol a partir do milho, a gente já está fazendo... O etanol da cana brasileira já é referência, é um dos combustíveis mais sustentáveis do mundo. Nós temos etanol de trigo sendo pesquisado no interior do Rio Grande do Sul. Então, tem tudo isso, tem uma questão de competição do alimento com energia, tem um monte de coisa que vai acontecer, mas a gente come, por exemplo, soja no nosso dia a dia, porque pô, se você comeu ovo, você comeu soja, se você comeu bacon, você comeu soja, porque todo o subproduto da soja alimenta aves, suínos, gado. Então, todas essas coisas, todos esses ambientes, e aí, falando da tecnologia de máquinas, que você perguntou, que investiram bilhões de dólares para criar esses equipamentos para a agricultura tropical, para tropicalizar tudo que foi criado ou na Europa ou nos Estados Unidos e trazer para o Brasil, que é um clima tropical, que é onde você coloca mais horas as máquinas em função da primeira, segunda e, dependendo das regiões, da terceira safra. Então, tudo isso está acontecendo dentro do nosso país. E aí, tecnologia, por exemplo, a gente vê uma John Deere fazendo parceria com a Starlink, né? Os autônomos dentro dos campos, já se pesquisa isso há muito mais tempo. O autônomo ele não vai atropelar alguém, ele não vai ter esse problema, trabalhar no campo. O que nós temos hoje é uma deficiência de mão de obra nos interiores do Brasil, não só do Brasil, como no mundo inteiro, no interior da Europa, nos interiores dos Estados Unidos, nos interiores da Argentina. Então, quanto mais rápido a gente conseguir conectar as máquinas, menos necessidade de mão de obra para os equipamentos a gente vai precisar. Então, tem sido feito muito investimento nessa indústria de motores mais leves, motores mais eficientes, como a indústria da eletrificação está acontecendo, né, com os carros elétricos, está acontecendo isso na indústria de tratores, não que vão ser elétricos, mas motores movidos a etanol, por exemplo, são coisas que foram criadas, inclusive, nesse último ano, né, que foram lançados por algumas multinacionais. Então, tudo isso está acontecendo enquanto a gente conversa, enquanto a gente vive. Os últimos 30, 40 anos do agronegócio brasileiro a gente passou de um grande importador de alimento na década de 70 para cá, para um grande exportador de alimentos. Além de produzir alimento para 200 milhões de brasileiros, nós produzimos hoje alimentos para quase 1 bilhão de pessoas mundo afora, e juntando, então, Canadá, Estados Unidos, América Central, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, esse eixo aqui produz alimento para quase 4 bilhões de pessoas no mundo, né? E isso deu graças às tecnologias investidas, aos P&Ds das multinacionais investidas aí, a gente pode citar Syngentas, John Deere, Bayer, enfim, todas as grandes multinacionais que investiram nessas pesquisas para que a gente vivesse essa agricultura sofisticada que a gente vive hoje, não só no Brasil como no mundo. Muito interessante, Júlio, essa tua visão sobre, né, o avanço tecnológico, tudo que isso proporcionou de produtividade aqui no Brasil. Mas é curioso também observar outros sinais que têm aparecido, né? Falei aqui esses dias sobre os grandes empreendedores do mundo da tecnologia investindo dinheiro no agro, né? A gente já tem o Bill Gates, por exemplo, que é o maior dono, pessoa física de terras cultiváveis dos Estados Unidos, também é o maior acionista da John Deere, né? A gente tem o Jeff Bezos investindo em proteína de origem vegetal. Você tem o Elon Musk investindo lá na rede de satélites, cujo um dos objetivos é conectar todo o agro no mundo. A gente tem o Mark Zuckerberg entrando no mercado de pecuária para produção de carne de alta qualidade. Será que o mundo da tecnologia, Júlio, finalmente descobriu toda a riqueza que tem no agro? Será que agora a gente vai ver, de fato, esse dinheiro que estava lá preso no software, nos hardwares, nos escritórios, vindo para o agronegócio? Eu tenho total certeza que sim, porque cada vez mais a gente vê esses caras entrando e eles, obviamente, são bons leitores de sinais de forma óbvia, né? Nos últimos 20, 30 anos, esses caras disruptaram todos os tipos de mercados. E a produção de alimento, quando a gente olha, existe em poucos lugares no mundo que se produz alimentos. Então, e a gente vê a população crescendo. Então, se eu tivesse no lugar deles como um advisor para dizer, cara, investe em algum setor, eu diria, investe no agro, porque realmente todo mundo, 3 vezes ao dia, precisa comer. Então, você toma café, você almoça, você janta. Então, o mundo inteiro é assim. E se tem um lugar, e se tem uma coisa que é finita, é a terra, né? Então, é interessante ver eles fazendo esse movimento. Isso, obviamente, vai trazer muita tecnologia e talvez avanços bem importantes para o nosso setor. Eu acho isso super relevante, principalmente pensando no Starlink, na conexão dos interiores do país, porque hoje a gente, quando sai de dentro das grandes capitais, a gente praticamente já fica sem sinal de telefone e fica praticamente a viagem inteira sem. Então, quanto que isso vai nos ajudar a conectar e a produzir melhor com menos, né?
E, Júlio, a Agrobravo, ela se caracterizou, né, como eu disse no início aqui da nossa conversa, na busca por esses sinais da mudança do agro, das transformações, das tecnologias, né, vocês fazem isso muito bem há anos. Sei que estiveram agora recentemente nos Estados Unidos, em Singapura, China, enfim. Quais são, Júlio, hoje, os principais hubs de inovação do mundo no que diz respeito a tecnologias para o agro, né? A produtividade, a eficiência, tudo o que você falou, biotecnologia, moléculas. É óbvio que aqui no Brasil a gente tem talvez uma das mais respeitadas instituições, como você falou, a Embrapa, no desenvolvimento de tecnologia, mas a nível mundial, aonde é que estão os melhores lugares para captura de sinais? Eu acho que se você for para o meio oeste americano, obviamente a gente vê o Vale do Silício, a gente faz muito, a Startse faz muito isso, essa conexão com o Vale do Silício. Mas quando você olha para o meio oeste americano, ali foram criadas as principais moléculas e genéticas para o agro brasileiro, para o agro global, não só brasileiro, e obviamente Brasil. E aí quando você olha para a Europa, esses caras foram responsáveis pela maior parte da tecnologia e engenharia dessas máquinas que eu mostro aqui, né? Então a gente vê os asiáticos cada vez mais consumindo mais. Então, eu citaria assim, o meio oeste americano, aquela Alemanha Central com a Europa Central com a Alemanha, Inglaterra e Itália, como os principais locais para você pesquisar, e aí, obviamente, os asiáticos, como o Sudeste Asiático e os chineses, né? Então, para mim, são esses três cantos no mundo que todo mundo precisa visitar para entender. De um lado, os asiáticos como grandes consumidores de tudo que a gente produz aqui no país. Hoje a gente é o maior exportador de soja, de café, de açúcar e de laranja do mundo, né? E milho. Então, tudo isso faz com que a gente tente entender um pouco mais os nossos clientes consumidores dessas proteínas, enfim, desses alimentos que a gente produz. E, do outro lado aqui, os americanos como grandes pesquisadores e investidores de P&D, junto com os europeus, né, na Alemanha e Inglaterra e Itália, como eu citei. Então, para mim, esses três cantos do mundo são interessantes e foram os três responsáveis, esses três lugares do mundo, em três continentes diferentes, foram os três grandes responsáveis por tudo que a gente vive no agronegócio brasileiro hoje e ainda a gente está caminhando em passos bem interessantes e os próximos 20 anos do agronegócio brasileiro serão bem legais de viver, porque serão mais interessantes que os últimos 40 anos que a gente estava nessa função de construção e agora estamos nesse momento de consolidação. Então, se eu puder citar, vão para o meio oeste americano. Eu já tive em mais de 70 países visitando o agronegócio e isso realmente a gente vê o quanto o Brasil está relevante como player global e eu acredito que cada vez mais a gente vai ver esses grandes países do mundo visitando mais o hemisfério sul, aqui a região sul do mundo para pesquisa e desenvolvimento de uma agricultura sustentável e até estudando com os nossos pesquisadores aqui no país. Então, esses são os três pontos do mundo que eu acredito que seja interessante visitar, Júnior. Maravilha, Júlio. Muito obrigado pela tua participação aqui e pela sua contribuição aí com o agronegócio brasileiro. Você, de fato, é uma das grandes referências no agro, né? Todos os grandes produtores, as grandes indústrias, as grandes companhias têm você como uma referência. É sempre um prazer para nós te receber aqui no Futuros. Muito obrigado. Valeu, Júnior. Obrigado pelo convite. Parabéns aí pelo Futuros. Espero que tenha sucesso. Muito bem, chegamos ao final do Futuros de hoje, da nossa 5ª edição do programa Futuros, recheado de informações super relevantes de agronegócio ao novo mercado de energia, como tudo isso impacta as nossas vidas, como isso vai impactar tudo daqui para frente. Deixo sempre a lembrança aqui para que você siga as minhas redes sociais, onde tem informações, sinais das mudanças do mundo todos os dias. Espero que você tenha gostado desse episódio. Este e todos os outros estão gravados, disponíveis no canal da BMC News aqui no YouTube. Então, continue sempre conosco, acompanhe os novos episódios e nos vemos daqui a pouco na próxima edição do Futuros. Valeu!